Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença agradecidos por mais um dia que tu nos concede. Suplicamos pela tua igreja, Senhor. Suplicamos pelos que estão sempre conosco. Abençoa, meu Senhor, a tua igreja, abençoa os nossos ouvintes, nossos irmãos, intercessores, ajudadores. Guarda, meu Senhor, os teus servos, as crianças na tua casa, a juventude, as senhoras, os senhores, cada família, os idosos, meu Senhor, toma em tuas santas mãos, os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados. Pai bondoso, Senhor da glória, nós suplicamos a Ti, Senhor, pelos que estão fragilizados, enfermos. Ó Deus, dá graça aos meus irmãos, dá graça aos Teus servos, Pai, e nos ensina a Te servir melhor. Amado Senhor, ouve a nossa petição, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Esta é a edição 1132, ano 22. O nosso desejo, desde o início da nossa atividade no rádio e também da Escola Teológica há 35 anos, a Escola Teológica tem 35 anos e no rádio nós estamos no ano 32. Desde o começo, nosso objetivo foi ajudar quem está começando, melhorar alguma coisa na vida daqueles que congregam, daqueles que estão começando a vida cristã, aceitando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e buscando este benefício glorioso do aprendizado. Portanto, nós nos propomos a ajudar. E nossos temas são os mais variados. Hoje nós vamos falar ainda no Gênesis sobre Rebeca e Isaque. O nosso texto, Gênesis capítulo 24, versículos 51 a 67. Um texto um pouquinho longo, mas para entender a história. E a gente lê pelos que não têm Bíblia, a gente lê pelos que não têm mais a visão para ler, não tem mais condições, a gente tenta ajudar. Gênesis 24 e 51. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, e seja a mulher do filho de teu senhor, como tens dito teu senhor. E aconteceu, o servo de Abraão, ouvindo essas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu presentes preciosos a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam passaram a noite, e levantaram-se pela manhã cedo, e disse: deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse: não nos detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que volte a meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lo. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? E ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão e os seus homens, e abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares e de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham.
Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque. E, descendo do camelo, disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então ela tomou o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque a trouxe à tenda de sua mãe e tomou-a por mulher e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós lemos a tua palavra, suplicamos pelos nossos irmãos, abençoa cada um, dá graça, vitória, compreensão, entendimento e prazer na tua lei. Deus fiel, Deus poderoso, abençoa os nossos ajudadores, nossos intercessores, nossos ouvintes. Pai bendito, abençoa os que terão contato com as nossas publicações, nossos seguidores, nossos irmãos. Pai Santo que está nos céus, ouve a nossa oração. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o nosso tema, o caminho é ordenado, guiado por Deus no caminho. Uma pessoa que anda na presença de Deus, homens e mulheres que andam na presença de Deus, pessoas que querem realmente andar na direção de Deus, conforme a liderança do Senhor, a direção do Senhor. O Abraão, como nós temos lido na palavra, o Abraão não queria de forma nenhuma que o seu filho Isaque fosse lá para a terra de onde Abraão havia saído. Abraão saiu dali com 75 anos, o Isaque já estava prestes a completar 40, portanto, era 65 anos aproximadamente da saída de Abraão até a ida do Eleazar, lá na terra dele, para trazer a moça, trazer a esposa para o Isaque. Era muito difícil, porque não havia comunicação, não havia aquela história de tá tudo bem, né? De vez em quando chega alguém. Não, passavam anos e anos sem saber notícias uns dos outros. Quando alguém aparecia, quando existia algum contato, a pergunta era: fulano ainda está vivo? Fulano ainda vive? E eram muitos anos, quase 65 anos, da saída de Abraão à ida do Eleazar, ou Eliezer, para buscar a Rebeca. Mas Abraão era um patriarca, tinha o temor de Deus, estava na direção de Deus, queria que o seu filho andasse na direção de Deus. E o Abraão fez aquele servo que era o mordomo da sua família, o Abraão fez ele jurar que o Isaque não iria lá na terra, lá na Mesopotâmia. Então, o Eleazar fez a viagem, foi para lá com muitos homens, 10 camelos e tal, e quando chegou lá, fez prova de Deus, Deus respondeu à prova, respondeu à oração do Eleazar, e a Rebeca foi uma das moças que ele viu tirando água lá no poço, onde o pessoal ia buscar água para o consumo. Ele tinha feito prova: Senhor, a moça que eu pedi água e ela baixar o cântaro, me servir a água e ainda se oferecer para tirar para os camelos, seja esta a escolhida. E era uma prova muito interessante, porque eram 10 camelos, e os camelos bebem muita água. Os camelos bebem muita água. E naqueles poços existiam lá os bebedouros, os gamelões, para encher de água para os animais. E aquela moça desceu e subiu várias vezes até dar água a todos os animais. E ele só observando, ela não sabia, mas aquilo era uma resposta à oração dele.
Ele conversa com ela, pergunta e fica absolutamente convicto que se tratava da resposta de Deus. Ela os leva para casa e o resultado é que eles se entendem, se comunicam, ele se dá a conhecer e diz a que veio. Agora, os irmãos, a família dela acha praticamente impossível aquela moça querer sair da Mesopotâmia para a Canaã, uma viagem de aproximadamente 800 quilômetros, e era muito difícil, e com estranhos. Mas quando Deus está dirigindo, as coisas funcionam. Quando Deus está na frente, quando Deus abre portas, quando Deus orienta, há segurança. Então, pelo que eles conversaram, pelo que ficou claro, é que Deus estava respondendo. E o irmão dela e a mãe dela disseram isso que a gente lê no versículo 51 de Gênesis 24. Eis que Rebeca está diante da tua face. A Rebeca está aqui diante da tua face. Toma e vai-te e seja a Rebeca mulher do teu senhor, mulher do filho do teu senhor, como tem dito. Aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo estas palavras, inclinou-se em terra diante do Senhor, agradecido a Deus. Já tinha conseguido ir de Canaã a Harã, na Mesopotâmia, conseguiu ir em paz, chegou em paz, fez prova de Deus, teve a resposta, agora tem o apoio, tem a aprovação dos familiares da Rebeca, agora é só continuar na presença de Deus. E ele, que é generoso e com objetivo, tirou joias de prata, joias de ouro, vestidos para Rebeca e também deu presentes a seu irmão e a sua mãe. Comeram e beberam, né? Era o jantar, isso era. Comeram e beberam e descansaram. Passaram a noite, levantaram-se cedo para viajar. Mas aí uma relutânciazinha na manhã seguinte. Disseram, olha, seria interessante, seria bom deixar a Rebeca conosco, deixar a donzela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias. Se fosse uma viagem perto, se fosse alguma coisa mais próxima, talvez fizesse sentido, até porque era um costume no passado. As mulheres casavam e ficavam um período, tinham uma despedida de solteiro ainda com os pais. Não era a coisa despedida de solteiro de americano, não. Era uma despedida, elas juntavam as amigas, tinham comida à vontade, juntos, e danças. Era uma celebração pré-nupcial. Mas no caso da Rebeca não seria interessante por causa da distância. Então eles disseram, não nos detenha, não nos prenda mais aqui. Não nos prenda, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, me deixa partir. Deixa-me partir, deixa voltar o meu Senhor. Aí chamaram ela, vem cá, você tem certeza, você vai? E ela, eu irei sim. Irás tu com este homem? É o versículo 58. E ela respondeu, irei. Aí despediram a Rebeca, sua irmã, fizeram recomendações, a ama foi com ela, aquela senhora que cuidava dela, e
o servo de Abraão com os seus homens que tinham vindo com ele, estavam voltando com ele. E abençoaram a Rebeca, desejando o sucesso, a prosperidade. Ó, nossa irmã, se tu, mãe de milhares, e se a tua descendência próspera e que possua os seus aborrecedores. Meus amados, quando Deus está conduzindo, quando Deus dirige, quando Deus orienta, não tem como dar errado. A Rebeca levantou-se, subiu nos camelos e seguiu o homem. Seguiu o Eleazar. E foram embora. Uma viagem. Aqui a descrição parece que foi dali para ali. Alguns dias depois, muitos dias depois, eles chegaram lá. E quando foram se aproximando da moradia deles, o versículo 62 diz: ora, Isaque vinha de onde se vem, do poço de Bilaeroi. Isso era um lugar conhecido assim, não sei porquê, e ali tinha um poço onde também, naquela região de pouca água, existiam os lugares que eram absolutamente importantes para toda a comunidade. E o Isaque vinha daquela região, e o texto do versículo seguinte diz que ele tinha ido orar. Isaque saíra a orar no campo. Naquele tempo era importantíssimo e necessário, e até na minha experiência Na nossa experiência, se você tiver experiência de orar no campo, de orar numa praia deserta, de orar num lugar de sossego, um lugar que você possa realmente até clamar e exclamar, você tem um benefício. E o Isaque tinha um lugar de oração naquela área, e ele estava vindo da oração, era à tarde naquele dia, já era de tarde, ele estava vindo da oração. Ele levanta os olhos e vê que vem uma caravana de camelos. A Rebeca, que ia num dos camelos, também levanta os olhos e vê que vem um homem em direção a eles. E ela pergunta ao Eleazar: quem é aquele homem? E ele respondeu: é meu senhor. Este é meu senhor. E ela se cobre com o véu em sinal de reverência na presença daquele homem que será, logo em poucos dias, será o seu marido. Ela se cobre com o véu e se inclina, e o servo contou a Isaque todos os detalhes da viagem. O versículo 66 diz: e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera, com toda a experiência, com toda a oração, com toda a prova que fez de Deus, com toda a admiração que ele teve à disposição daquela moça, de tirar água para 10 camelos. Uma moça disposta, uma moça saudável, uma moça que tinha realmente uma grande estrutura e muita decisão. O servo Eleazar contou tudo ao Isaque. Isto aqui estava confirmado que eles estavam na direção de Deus, que o Senhor tinha feito prosperar aquele caminho, aquela viagem. E o versículo 67, último do nosso texto, diz: Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara. O costume deles naquele tempo
era ter uma tenda separada para a mãe, uma tenda separada para a família. Tinha a tenda dos filhos e tinha a tenda do casal. Interessante é que nós não conhecemos muita coisa da vida de Abraão, da vida pregressa, mas lá na Caldeia, conforme a história, os pesquisadores, Abraão tinha uma casa enorme. Abraão tinha uma casa enorme. Lá era comum as edificações. E é uma casa enorme, muito ventilada e ensolarada, porque eles tinham toda a estrutura, toda a cultura de construir, visto não existia energia elétrica, eles construíam de uma forma que a casa tinha ventilação, tinha as claras-boias, tinha ventilação, tinha luminosidade. Agora, lá na terra dos cananeus, eles moravam em tenda. É como quem sai de um apartamento para morar numa casinha, ou quem sai de uma casa grande para morar numa vila, ou quem sai de um lugar, de uma região segura para morar numa favela. Eles moravam em tendas. O Isaac levou a moça para a tenda de sua mãe, Sara. Também, decorridos alguns dias, tomou a Rebeca por mulher e amou-a. Assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. A direção de Deus na vida de Abraão, de Isaac e de Eleazar. A direção de Deus respondendo à petição dos homens. Meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender, é maravilhoso compreender as coisas de Deus. Vivemos tempos trabalhosos, muita religiosidade e pouca fé, muita atividade e pouca verdade, muita pregação, muita animação e pouca essência. É uma tristeza ou tragédia, porque a maioria desta gente não tem o temor de Deus e não faz pelo interesse do Senhor, e sim pelo interesse próprio. A maioria trabalham para si, é como se a igreja é bico, a igreja é investimento. Até os ímpios querem botar a igreja, porque tem uns aí que usa para lavagem de dinheiro. Mas o que é importante é saber que o nosso Deus continua operando, conduzindo pessoas na sua presença, dando orientação a quem pede. Peça a orientação de Deus, suplique ao Senhor pela sua vida, pela vida dos seus. Ande com Deus. Andar com Deus é seguro. Andar com Deus é maravilhoso. Nós vamos orar hoje pela irmã Romana. A irmã Romana é nossa aluna, nossa cooperadora na programação do rádio, passou alguns anos apresentando conosco na rádio, e a irmã Romana está adoentada. Ela levou um tombo. Vamos orar por ela, orar pela sua família, orar pelo Daniel, seu filho, pela sua nora, pelo seu netinho, orar pela sua família. É uma família numerosa, todos muito unidos. Orar por eles, pedindo a graça do Senhor. O Júnior, a Candeia, orar pela Maria Helena, suplicar a bênção do Senhor por eles. Eu também peço por mim, pela minha família, pela nossa congregação, pela Igreja do Senhor Jesus. Oremos uns pelos outros, vale a pena. Bendito Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos. Estamos em tua presença, Senhor, agradecidos pela vida. Te louvamos pela salvação em Cristo Jesus, te louvamos pela direção. Ó Senhor, agradecemos pela palavra. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, os nossos irmãos. Abençoa e guarda, meu Senhor, os teus servos na cidade e no campo.
Guarda a juventude da igreja, guarda as famílias, guarda os teus ministros, guarda, meu Senhor. Abençoa os órfãos, os viúvos, as viúvas, os necessitados. E queremos, meu Senhor, interceder especialmente pela irmã Romana Guedes. Toma ela em tuas santas mãos, guarda a sua vida, dá saúde, dá graça. Abençoa o seu filho, abençoa a sua nora, seu netinho. Abençoa, meu Senhor, suas irmãs, seu irmão. Toma em tuas santas mãos, guarda, meu Senhor, toda a família. Guarda a irmã Romana, dá saúde, dá vigor, dá graça. Abençoa, meu Senhor, que ela possa logo retornar à nossa aula. Ó Deus, abençoa os meus irmãos, nossos alunos, ex-alunos. Toma em tuas santas mãos. Pai querido, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida, os nossos intercessores, nossos ajudadores, Pai, que nos ajudam no nosso compromisso com as emissoras. Amado Pai, nos guarda, nos livra, nos dá a tua direção, tua proteção, nos ensina, Senhor, cada dia a te servir e te seguir. Amado Senhor, ouve a nossa petição, nós te pedimos e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.